E olha como é que ficou esse transistor, pessoal, depois do curto, ó. Não dá nem pra ler. Basicamente não gastei nem R$3 com os componentes eletrônicos e fiz um conserto de R$150 nesse monitor aqui. Fala, tropa da Brod, Charles aqui. E hoje eu vou estar mostrando para vocês na prática como consertar aí qualquer equipamento eletrônico, como consertar aí qualquer placa eletrônica. Para isso eu estou com um equipamento aqui que chegou para mim que está totalmente apagado, ou seja, ele não liga, não funciona nada. Você pode conectar ele aqui, ó, no 220 volts, não acontece nada, não acende nada, não funciona nada nele. Pode apertar o botão power aqui para ligar ele. Nenhum botão funciona, nada está funcionando nele, ou seja, ele está completamente apagado quando você liga ele na energia. E pessoal, vou mostrar para vocês na prática como consertar esse monitor aqui. Lembrando que primeiramente é recomendado sempre você estar utilizando equipamentos de proteção individual, no mínimo aí uma luva emborrachada. E também vou estar mostrando para vocês, né, o que você deve fazer quando chegar um equipamento que não está ligando, um equipamento que está estragado para vocês, qual é o método que você já deve usar para poder começar a manutenção. E o primeiro passo, pessoal, é justamente você ter aí na sua bancada uma lâmpada em série, para você poder ligar aí qualquer equipamento que chegar aí para você sem ligar. Por que dessa lâmpada aqui? Muito simples. Porque às vezes pode chegar um equipamento que está em curto total, ou seja, ele está como se fosse esse jumper aqui, ele está como se fosse um fio de cobre enrolado. Vamos supor que chega um equipamento danificado para você, aí você vai lá, pega o equipamento, liga aqui atrás, liga na tomada, quando você liga na tomada dá aquele pipoco. E esse pipoco, pessoal, ele pode danificar mais ainda os componentes internos que estavam lá dentro. Então, para você evitar ficar dando pipoco e danificando mais ainda os componentes, é super recomendado, sempre quando você for ligar um componente, você ligar ele simplesmente com uma lâmpada em série. Porque se o componente estiver em curto, ou seja, ele estiver igual esse jumper aqui, olha o que vai acontecer aqui, ó. Simplesmente fiz a ligação. E vocês sabem que se eu pegar esse jumper aqui e ligar direto na tomada, vai dar um pipoco, entendeu? Ou seja, vai dar aquele pipoco violento, vai dar um curto-circuito. Então, para evitar esse pipoco, essa pancada toda, a gente utiliza uma lâmpada em série, caso aquele eletrodoméstico ou aquele equipamento esteja em curto total. Como, por exemplo, aqui, ó, vou estar ligando aqui na tomada, ó, 220 volts, rapaziada, olha aqui. Tá vendo? Ou seja, a lâmpada acendeu na intensidade máxima dela. Já se eu pegar aqui, ó, um dispositivo que está funcionando, como por exemplo esse carregador aqui, ó, ele está funcionando, ele não está em curto. Se ele tivesse em curto, ele iria funcionar quase como um jumper desse aqui de cobre. Então, ó, se eu ligar esse carregador já, o que acontece? A lâmpada nem acende e o carregador está funcionando, pessoal, está funcionando. Geralmente, né, alguns eletrodomésticos, a lâmpada vai acender, vai ficar bem fraquinha. E lembrando que a lâmpada em série, ela tem que ser com uma lâmpada que seja simplesmente de filamento, correto? Ou seja, que seja uma lâmpada incandescente. Eu mesmo já consertei muito problema, pessoal, desses de curto na entrada do equipamento eletrônico, apenas trocando esse componentezinho aqui que se chama varistor. Porque dá uma olhada no circuito dele aí, geralmente ele é ligado em paralelo ali com a alimentação. Então, se ele tiver em curto, ele simplesmente vai fechar um curto ali. Você pode observar também que ele é ligado em série, simplesmente com um fusível. Então, vocês podem colocar quantos fusíveis quiser, que todos eles vai queimar se esse componente chamado varistor tiver em curto. Então, vamos lá. O primeiro passo é sempre você testar se o cabo ele está conduzindo tensão, né? Por exemplo, esse aqui vai ser de 220 volts. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu multímetro, vou colocar aqui na escala de 720 alternado e simplesmente vou estar medindo aqui na ponta dele para ver se está chegando os 220 volts aqui, ó. Vou conectar ele aqui na energia e vou fazer a conexão aqui, ó, e vamos ver. Como vocês podem ver, ó, tá chegando 213 volts aqui. Então esse cabo aqui eu já sei que ele não está partido, ele não está com problema de condução. Porque eu já peguei casos, galera, de alguns eletrodomésticos que não estavam ligando, principalmente aqueles que já vêm com cabo grudado nele ali, ou seja, que não tem como remover, igual esse aqui é um cabo de força removível. Já tem uns que o cabo fica lá dentro, interno, preso, soldado direto na placa. Então eu já peguei esses casos que esse cabo ele estava partido aqui no meio. Então às vezes quando o cliente movia ele de um jeito, o cabo simplesmente conduzia. Porém quando o cliente fazia isso aqui, ó, o cabo não conduzia mais. E também é muito importante, vocês podem fazer o teste de continuidade, né? Você pode colocar aqui simplesmente na escala do BIP, escala de semicondutores, e testar também, né, se o cabo, no caso, não estiver conduzindo. Vocês poderiam testar aqui também, ó, esse aqui
vai bater continuidade com esse? Bateu continuidade. Ele estaria bipando. Esse multímetro aqui ele não tem bip, por isso que ele só vai mostrar o valor ali. Já se eu colocar nesse outro aqui, não vai dar continuidade. Nesse aqui, dá continuidade. Então, fazendo esse teste aqui, você descarta também o problema do cabo. Tá vendo? Tá dando continuidade nesse aqui não pode dar continuidade. Então, só com esse testezinho aqui, a gente já descartou que o problema não é o cabo, não tem nada a ver com o cabo está em perfeito estado. E se, por exemplo, pessoal, fosse uma fontezinha externa, né, seria muito simples também. Você iria ligar aqui no 220 volts ou no 110 volts, e aqui você iria medir a tensão contínua, né? Geralmente aqui, ó, vem falando, no caso dessa fontezinha aqui, é 19 volts, então eu teria que medir aqui, ó, na ponta dela, teria que estar dando 19 volts contínuo. Se tivesse dando 19 volts contínuo, a gente já descarta, não tem problema nenhum com essa fonte. A fonte tá boa, o cabo tá bom, então vamos ter que abrir o nosso dispositivo e ir para a placa dele, para a gente ver o que está acontecendo lá na placa dele. Eu vou estar mostrando para vocês esse passo a passo agora, beleza? Você também tem que analisar se aquele eletrodoméstico ele é 110 ou 220 volts, tem que tomar sempre muito cuidado com isso. Para isso vocês podem vir aqui atrás, galera, e olhar nesse monitor aqui, tá falando simplesmente que ele é bivolt automático, ele vai de 100 a 240 volts aí. Então eu poderia ligar aqui nele tanto o 110 quanto o 220 e ele iria funcionar normalmente. E antes de abrir o monitor, vamos aqui ligar ele na energia para ver o que vai acontecer, se ele vai dar algum pipoco, o que vai acontecer, que a gente ainda não sabe. Então para isso eu vou estar simplesmente ligando a minha lâmpada em série na tomada, beleza? Eu simplesmente vou estar colocando aqui, ó, a fonte, né, o cabo da fonte, o cabo que vai para a alimentação do meu monitor. Vou estar ligando ele aqui, ó. Observar o que vai acontecer, ó. Ó, ele deu uma piscada e apagou, beleza? Muitos dos casos ele simplesmente só deu uma carregada, é normal, às vezes ele dá uma piscada e apagar. Vamos ligar ele aqui para ver, ó. Podem ver, ó, aperta o botão power dele aqui, nada acontece, né? Pode ver, ó, nada acontece. Ele simplesmente não liga. Então vamos lá, vou estar tirando ele aqui e vou estar simplesmente desmontando esse nosso monitor aqui, correto? Tá desmontando ele aqui, colocando ele aqui na mesa aqui. Então vamos lá, galera, vou estar tirando aqui, ó, esse parafuso dele aqui de baixo. Sempre vai organizando os parafusos na ordem para depois vocês colocar todos eles no mesmo lugar. Essa parte de baixo dele aqui, galera, vocês tiram aqui, ó, apenas jogando para baixo aqui, ó, como vocês estão vendo. Agora eu vou estar utilizando aqui, né, uma espátulazinha aqui para poder abrir a lateral dele. Então, com muito cuidado. Vocês tomam muito cuidado, viu, galera, para poder não atingir aqui o cabo dele. Vou simplesmente estar tirando aqui, ó, esse cabo flexível que ele tem aqui, essa conexão, ó, desconectei. Aqui está o nosso objetivo, é passar um pano aqui, dar uma limpada aqui. Agora vamos tirar aqui o parafuso, joga essa parte para baixo aqui, ó, e jogo para cima. E aqui tá a placa desse nosso monitor, cara. E a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu abro a placa é simplesmente passar o pincel antistático nela, né? Somente para tirar a poeira, para poder ficar mais fácil pra gente a visualização da placa e dos componentes para ver como é que eles estão, correto? Primeira coisa que a gente faz numa placa quando você desmonta ela é simplesmente a inspeção visual. Então você vai olhar todos os componentes da placa e vão ver se tem algum deles que estão mais escuro ou estufado ou tá vazando alguma coisa. Aqui a gente tem simplesmente esse circuito aqui, tá beleza? Olha os cabos para ver como é que eles estão, o estado dele aqui. Tá vendo aqui que ele tem esse fusível aqui? Se esse fusível tiver aberto, galera, simplesmente, né, você vai trocar aí o fusível, correto? No caso, isso aqui, ele não tá aqui aberto, o filamento dele tá simplesmente fechado. E para a gente ter certeza disso, vocês podem até colocar o multímetro nele e fazer um teste de continuidade. Então coloquei aqui, ó, na escala de continuidade, que é a escala do bip. No caso, esse aqui ele não bipa, beleza? Simplesmente porque ele não tem o bip. E sempre quando ele tiver continuidade, ele vai apresentar um valor ali na tela, correto?
Então, sem continuidade, ele fica no infinito, igual tá aqui, ó. Então, quando eu coloco aqui uma ponta de um lado e a outra no outro do fusível, ele tem que mostrar ali alguma continuidade. Ele tá mostrando a continuidade. Esse fusível aqui tá bom. E uma dica para vocês aí, se caso o dispositivo que vocês pegar, ele já tiver em curto total, e esses dois pinos aqui tiver com o curto fechado, ó, tiver apresentando um valor mais ou menos assim, ó, no seu multímetro aí, quando ele tiver aqui, ó, na escala do bip, né, que é a escala de continuidade. Lembrando, esse multímetro meu, ele não tem bip. Porém, quando você fecha o curto nele aqui, ele simplesmente apresenta um valor aqui, correto? Então, pessoal, simplesmente, se você pegasse aqui, ó, no multímetro e colocasse as duas ponteiras aqui, ó, e tivesse apresentando um valor ali, ó, tá vendo aqui? Aqui tá no infinito, ou seja, ele não tem curto entre esses dois terminais aqui. Esse teste aqui também vocês podem fazer da seguinte maneira, né? Vocês poderiam colocar aqui no cabo aqui e colocar aqui nas duas ponteiras, né, que vai na tomada aqui, ó. Poderiam medir, ó. No caso aqui, galera, ele não tá em curto aqui, ó, na parte primária da nossa fonte. Mas vamos supor, galera, que ele tivesse um curto aqui no seu multímetro aí, ele tivesse bipando, né? Simplesmente quando você colocasse as duas ponteiras do multímetro aqui na escala de diodo. Geralmente, pessoal, quando isso aí acontece, você simplesmente pode ter um curto ali nos diodos do primário, beleza? Na ponte retificadora dele. Simplesmente quando você tem esse tipo de curto aqui, você pode ter um curto, né? Geralmente nos diodos, né, simplesmente do primário aqui, que é o da ponte retificadora. No caso aqui, né, essa aqui é uma ponte retificadora que ela já vem toda aqui dentro desse encapsulamento, ou seja, aqui dentro você já tem a ponte retificadora. Porém, algumas outras placas, peguei aqui até uma outra fonte para vocês verem, ó, vocês vão ter os diodos aqui, ó, separados, são 4 diodos aqui fazendo a ponte, simplesmente para transformar, né, a corrente alternada em corrente contínua pulsante. Então, você vai ter simplesmente esse circuitinho que vai fazer isso aqui. E pode ser que esse camarada ele esteja em curto. Então, é muito bom você remover ele da placa, fazer os testes para ver se está tudo belezinha com ele. Lembrando, galera, sempre que você tiver em dúvida, né, se aquele componente está em curto ou não, você vai e remove ele da placa, mede aquele componente fora da placa, correto? Totalmente fora da placa, porque muitas das vezes o que pode estar acontecendo? Você mede o componente aqui na placa e ele está em curto. Aí você tira ele da placa e ele não está em curto. Por que que sempre quando você acha um componente que está em curto aqui na placa, você tem que remover ele da placa e fazer o teste fora da placa? Justamente por causa desse circuito aqui, ó. Muitas das vezes, pessoal, esse componente que você está medindo, que você achou um curto nele, ele está ligado em paralelo com outro componente. E o que que acontece? Se esses dois componentes estiverem em paralelo, poderia ter 3 aqui, ó, tá vendo aqui, ó, simplesmente criei aqui, ó, uma linha, tá vendo aqui, ó, aqui é como se fosse a linhazinha da placa, correto? Tá vendo aqui, ó, tá passando positivo, aqui tá passando negativo. Aqui eu coloquei apenas 2 componentes eletrônicos aleatórios, correto? Poderia ser qualquer outro componente. E esses 2 componentes eles estão ligados em paralelo. Ou seja, pessoal, se esse componente aqui, por exemplo, ele fechar um curto, ó, ele entrou em curto. Ele virou um jumper, ele virou apenas um pedaço de arame, ele virou um fio de cobre. Ele está conduzindo aqui, ó, o meu circuito vai parar. Se tiver um circuito de fusível para trás, ele pode simplesmente vir abrir o fusível. E o que que acontece na maioria desses casos? A pessoa vai lá com o multímetro dela, coloca aqui, ó, as duas pontas aqui, ó, e ela vai medir esse componente. Esse componente aqui, ele tá bom. O curto foi nesse outro componente, só que os dois estão ligados em paralelo, ou seja, um do lado do outro. E aí esse componente aqui, você medindo aqui no multímetro, acusou um curto nele. Por que que acusou um curto? Porque ele está pegando aqui, ó, a linha desse outro que está em curto, porque eles estão ligados em paralelo. Então vai acusar curto, porque ele está pegando isso aqui, ó. Ele está pegando esse circuito. E aí a pessoa vai lá e troca esse componente que está bom. E mesmo assim o circuito continua em curto. Por quê? Porque ela trocou um componente que estava bom por outro componente que estava bom, porém o curto estava na linha daquele componente, mas não estava nele. Então, no caso aqui, pessoal, o que você teria que fazer? Você teria que pegar esse componente, tirar ele aqui, medir se ele está em curto fora da placa. Não está em curto fora da placa? Beleza. Você vai lá, tira esse outro aqui, mede ele também. Se ele fora da placa acusar curto, então o problema era nele e não era nesse aqui que você substituiu. Você coloca outro componente bom no lugar desse e simplesmente o circuito vai continuar funcionando normalmente sem problema nenhum. Por isso que é importante você remover o componente da placa e medir ele fora da placa para ver se realmente aquele componente ali ele tá com problema, beleza? Outra coisa também, galera, que vocês podem encontrar muito nesse tipo de problema aqui é simplesmente o varistor, beleza? Você vai pegar o varistor do tipo de fonte que você tiver, vai medir ele ali para ver se ele tá com um curto fechado nele. E se, por exemplo, a sua ponte retificadora tiver beleza, o seu varistor tiver beleza, o circuito tiver belezinha, você já pode pular aí, galera, para os capacitores, entendeu? Vocês vão começar
a testar os capacitores mais próximos simplesmente aqui do circuito primário de alimentação, da onde está entrando aqui a tensão. Então você iria pegar esse capacitor aqui, por exemplo, iria testar ele para ver se ele está em curto ou não. Super recomendável você remover ele da placa, testar ele fora da placa, como eu já expliquei, pode ter algum curto em paralelo. Eu mesmo, galera, já solucionei problemas de várias placas fontes apenas trocando o capacitor da entrada, beleza? Que os capacitores aqui, geralmente eles vão agir simplesmente como um filtro. Por exemplo, a corrente ela vai vir alternada aqui. A ponte retificadora, o que ela vai fazer? Ela vai transformar a corrente alternada em corrente contínua. Porém, vai transformar para a corrente contínua pulsante. E para essa corrente contínua não ficar pulsante, né? Ou seja, ela ficar linear, a gente utiliza os capacitores como um filtro, entendeu? Ou seja, o capacitor, quando a onda estiver baixando, o capacitor vai entrar em ação, vai carregar e descarregar e simplesmente vai manter a onda linear. Então, basicamente, é muito importante, porque só a ponte retificadora, ela não faz tudo. Ela simplesmente transforma a corrente alternada para a corrente contínua, porém a corrente fica pulando, né? Ela fica uma corrente pulsante. E para isso que a gente tem os capacitores. Então, os capacitores é de suma importância. Ele está aí no funcionamento pleno dele, o seu dispositivo poder funcionar belezinha. Aqui você pode olhar ó, o circuito de entrada deles, tem um circuito integradozinho aqui também. Aqui tem um transistor, eu já consegui observar nesse transistor aqui, desse outro lado aqui, galera, ó. Dá uma olhada nesse transistor aqui, cara. Olha o estado desse camarada aqui, ó. Eu não sei se você vai conseguir ver, ó. Mas olha o estado dele aqui, ó. Ele já deu uma queimada aqui nesse canto aqui, correto? Ele tá meio que... Aqui já até ficou um pouco preto aqui na placa, ó. Tá vendo? Então, esse transistor aqui, a gente vai ter que substituir ele de todo jeito, beleza? Então, os componentes que vocês vê, pessoal, que simplesmente está meio assim, por exemplo, tiver um capacitor vazado, um capacitor estufado, esses componentes que já tiver meio ruim assim visualmente, vocês já vão ter que trocar ele de todo jeito, beleza? Então esse você já substitui, aí depois vocês ligam de novo e vê se está funcionando. Por exemplo, a maioria das placas vão vir aqui escrito nela o nome dela, ou seja, as informações dela vão vir descrito aqui em alguma parte dela, como no caso dessa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui vem descrito o nome dela. E o que vocês vão fazer? Então vocês vão lá no Google, simplesmente vão digitar o nome da placa completo, vão digitar datasheet ou pode digitar manual também, porque basicamente o datasheet é como se fosse um manual daquela placa. E aí no datasheet, galera, vocês vão conseguir ver quais são as tensões que tem que sair aqui na saída dessa placa, porque não é todas as placas por padrão que vão ter que ter a mesma saída. Cada circuito ele vai precisar de uma saída de tensão diferente. Então vocês vão ter que começar a medir. E se você tiver em dúvida, né, em nome, né, de algum desses componentes eletrônicos aqui, obviamente aqui está escrito a serografia, está escrito a letra. Então, por exemplo, os que estiver começando com C é capacitor. O que estiver começando aqui simplesmente com o Q é transistor, correto? O que tiver com D aqui é diodo, correto? Então, essa serografia elas vão te ajudar. Porém, galera, algumas placas não tem nem escrito direito o nome dos componentes. Então, muitas das vezes você pode confundir um varistor, por exemplo, ó. Esse componente aqui, ó, ele é um varistor, tá vendo? Esse aqui é um varistor. Muitas pessoas podem confundir esse componente aqui simplesmente com um capacitor, entendeu? Existem capacitores bem parecidos com esse. Então, às vezes você pode achar que, esse aqui é um capacitor. Não, esse componente aqui é um varistor, correto, galera? Não é um capacitor. Apesar de aparecer muito com capacitor, não é capacitor. Por exemplo, esse componentezinho aqui, ele é um capacitor, entendeu? Isso aqui é um capacitor. Até tá escrito aqui, ó, C de capacitor. E lá vocês vão ver aonde vai ter que ter tensão e onde não vai ter que ter tensão. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui nessa placa é substituir esse transistor aqui que está bastante feio. Então, vamos lá. Então, eu simplesmente vou tirar aqui, ó, essa parte aqui. Vou estar tirando essa parte aqui também. Vou estar desconectando aqui as laterais dela. Vou estar desconectando aqui. Desconecta aqui, aqui. Vou estar desparafusando aqui completamente. Vou estar olhando aqui também, galera, por baixo da placa, porque por baixo aqui também ela pode ter alguns componentes, tá vendo aqui, ó? Como vocês podem ver, galera, simplesmente aqui, ó, e olha como é que ficou esse transistor, pessoal, depois do curto, ó. Não dá nem pra ler, né, qual era o nome dele aqui. Então, se eu quiser saber o nome dele, eu vou ter que pesquisar qual é esse componente, o Q902 aqui, né? Ou seja, se eu quiser saber o modelo desse transistor, vou ter que pesquisar no datasheet da placa, dessa placa aqui, como vocês podem ver. Eu vou ter que simplesmente pesquisar aí qual é esse transistor aqui, porque ele torrou aqui na frente dele, ó, tá vendo? Realmente torrou. E se eu virar a placa aqui para vocês verem do outro lado, ó, ou seja, deixou até essa parte da placa aqui preta, né?
Então por isso que eu sempre falo, a primeira análise que sempre você tem que fazer numa placa eletrônica é a visual. Beleza, galera? Essa é a primeira análise que você faz em tudo quanto é tipo de placa eletrônica aí, ó. Eu vou ter que tirar essa placa aqui também, galera, porque eu tenho que ver se aqui embaixo também não foi afetado. Tá vendo aqui, ó? A parte do curto veio até aqui, cara. Então vou ter que tirar essa parte aqui também para ver se algum componente foi afetado aqui também. Nessa placa aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, os componentes SMD aqui de baixo tá belezinha. Esse aqui também tá belezinha, não tem absolutamente assim nada em curto aparente, ó, tá vendo? Aqui aparentemente tá de boa. Provavelmente o dano parou simplesmente nesse transistor aqui. Vou estar tirando essa placa aqui também, galera, justamente para poder dar uma olhada, para ver como é que ela tá por baixo. Eu tenho que dar uma análise visual geral por cima e por baixo da placa, a gente poder ver o que pode ser feito. Aqui embaixo dela, galera, tá aparentemente normal, beleza? Não tem assim nenhuma fissura nem nada. Então, como ela não tem aparentemente, né, visualmente aqui nada de errado com ela, por enquanto a gente não vai mexer nela. Lembrando sempre também que você tem que conferir se o botão de ligar e desligar ele tá funcionando ou não. Removi aqui, ó, o botão de ligar e desligar, ó, tá vendo aqui, ó? Ele simplesmente tem apenas 2 filamentos aqui atrás e quando eu aperto aqui é um interruptor de toque, ele tem que fechar o circuito. Então, vamos lá, vou estar colocando aqui, ó, com ele normal, o circuito está no infinito, está aberto, e quando eu aperto ele, ó, ele simplesmente está batendo continuidade, ou seja, o botão liga, desliga, está perfeito, esse botão aqui de toque aqui está perfeitamente funcionando. Se ele não tivesse batendo continuidade nenhuma, quando eu aperto ele aqui, você teria que fazer a substituição desse botão aqui. Então, pessoal, vocês vão vir aqui no Google, vão digitar o nome da placa, correto? Seguido simplesmente da palavra datasheet. E quando vocês pesquisar, vocês vão ser direcionados aqui para alguns sites, correto? Vocês podem clicar tanto nas imagens quanto em alguns sites que aparecer. No caso aqui, eu cliquei nessa imagem, vai jogar simplesmente para esse site aqui, ó, que eu vou clicar nele. E dentro desse site aqui, ele vai ter a opção simplesmente de eu fazer o download, né? Eu posso clicar aqui, não sou um robô, e clico aqui para poder iniciar o download. Lembrando que se você não estiver entendendo nada da página, vocês podem vir aqui e clicar para traduzir para o português. E ele vai traduzir a página aí para vocês. Tá vendo aqui, ó, vá para baixar. E aqui simplesmente você pode ler, né, o que você quiser. Aqui também tem datasheets de outras placas aqui muito parecidas também que vocês podem utilizar. Porém, galera, eu já cliquei aqui para fazer o download, ele fez o download para o meu computador. Simplesmente, né, eu abri aqui o datasheet e como vocês podem ver, galera, ele simplesmente vai me mostrar aqui, ó, o circuito de entrada da fonte. Tá vendo aqui, galera, ó? Aqui eu tenho simplesmente a entrada da fonte. Aqui eu vou passar por um circuito, né, aqui tem um circuitozinho retificador, onde fica aquela pontezinha retificadora que eu mostrei para vocês. Aqui simplesmente tem os capacitorzinhos ali do lado. Agora eu quero procurar o Q902, mano. Cadê o Q902? Pessoal, dependendo do tipo de datasheet, vocês conseguem pesquisar sem precisar fazer igual eu estou fazendo aqui. Vocês podem apertar o Ctrl F e aqui vocês poderiam simplesmente digitar, né? Por exemplo, se você está buscando o Q902, vocês poderiam digitar aqui e ele iria buscar. Porém, no meu caso aqui, como vocês podem ver, ele não está buscando, né? Simplesmente aqui porque não está como escrita. Então ele não vai buscar. Então eu vou ter que buscar manualmente aqui, ó. Eu achei o Q903. Tá vendo aqui, galera? Ó, ele simplesmente fala aqui, ó. Esse aqui é um capacitor de 0,1 microfarads, entendeu? Então por isso que é muito importante você usar o datasheet, porque ele vai te falar o nome daquele componente, a potência dele. Achei aqui, ó, o Q902. Ele simplesmente é o transistor 2PC945, cara. Vamos simplesmente pegar aqui, ó. Aqui eu poderia digitar o nome do transistor seguido da palavra datasheet, mas só com o nome dele aqui, ó, já consegui buscar aqui, ó, simplesmente informações dele. Então, galera, esse componente que foi bagaçado é esse transistor aqui, ó, o 2PC945P, correto? 945P. Então é esse transistor aqui que a gente precisa comprar e substituir. E galera, vamos supor aqui, eu vou fazer um exemplo aqui, né, para vocês não ficarem dependendo, né, principalmente de mim, para saber se eu posso substituir por tal componente ou não. Vocês podem usar, por exemplo, a inteligência artificial para te ajudar. Podem vir no chat GPT e pesquisar. Posso substituir por qual transistor? Então vamos lá, pessoal, já comprei aqui, ó, os 4 componentes que eu vou substituir. Eu vou estar substituindo aqui 2 transistores, correto? Vou estar substituindo pelo mesmo modelo. Eu poderia estar usando também um modelo equivalente ao que já está lá, porém eu vou substituir pelo mesmo modelo aqui.
E também vou estar trocando aqui 2 capacitores que está estufado. E se a gente olhar melhor aqui na placa também, vocês vão ver que esses 2 capacitores eletrolíticos aqui, ó, eles estão um pouco estufados, ó. E esses capacitores aqui, galera, eles estufaram aqui, principalmente na parte de baixo. Na parte de cima, ele até não estufou muito não, ó. Tá vendo, ó? Se você olhar aqui, ó, na parte de cima ele tá levemente estufado. Mas na parte de baixo, esses 2 aqui deu uma boa estufada. Então, pessoal, nessa placa aqui eu vou estar trocando esses 2 capacitores aqui. E também vou estar trocando aqui, ó, esse transistor que torrou aqui, tá vendo, ó? Esse aqui completamente torrou. E vou estar trocando também esse outro transistor aqui que está próximo dele, que pode ter sido afetado. Então já vou fazer a troca dele também. Então vou começar aqui tirando esses 2 capacitores aqui, correto? Vamos lá. Posso estar adicionando um pouco de solda, né? A solda antiga para ele poder soltar mais rápido. E como vocês podem ver aqui, ó, realmente esse capacitor, ele estava bastante estufado aqui, ó, no canto dele, tá vendo? Então isso aqui já compromete o funcionamento do capacitor, galera. Então você já vai ter que fazer a substituição de todo jeito desses componentes que tiver assim visualmente. E galera, sempre quando você tirar um componente, cara, não fica tirando vários componentes de uma vez não, beleza? Tirou um componente, já substitui ele por um componente igual ou equivalente, beleza? Não fica tirando um monte de componente que depois você pode até se perder. Por exemplo, aqui tem um lugar para colocar capacitor, aqui tem outro lugar para colocar capacitor, aqui também tem outro, aqui tem outro. Aí às vezes você pode, sei lá, por estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você pode se confundir, entendeu? Então sempre que você trocar aqui, tirou o componente, já coloca o outro no lugar dele. Vem aqui com o sugador. Removi o excesso aqui. E lembrando, pessoal, que o capacitor eletrolítico ele é polarizado, ou seja, ele tem um polo positivo, né, que no caso aqui é esse que está com a borda sem nada, e tem um polo negativo, que é esse que está com a borda branca aqui, correto? E no capacitor também, ó, se você olhar aqui, a parte negativa dele é simplesmente a parte que tem essa partezinha branca aqui, correto? Então esse aqui é o terminal negativo dele. Então você coloca o negativo no negativo e o positivo no positivo. Então vamos lá, vamos estar colocando aqui, ó, o nosso novo capacitor. Pode passar uma pasta de solda para poder ajudar na solda também, pessoal, ó. Faz o contato entre a placa e o terminal, segura e adiciona a solda. Não precisa ser um exagero de solda, viu? Remover aqui o excesso. Pega o outro terminal aqui, ó, joga ele para cima. Segurar, solta. Já colocamos aqui, ó, o primeiro capacitor. Agora vamos substituir esse segundo capacitor aqui também. Eu simplesmente estou puxando ele com a mão, né? Pode ver, ó, vem aqui, puxo ele, soltou. Se você olhar, pessoal, aqui embaixo dele, ó, ele também está estufado, ó, tá vendo? Tá estufado aqui embaixo. Então já vamos estar substituindo pelo outro. Já vou estar colocando aqui o outro capacitor eletrolítico. Como os terminais estão muito próximos, eu também vou adicionar aqui, galera, um pouco de pasta de solda, tá? E posso puxar ele aqui, ó. Saiu, o componentezinho tá aqui, ó. Simplesmente vou estar tirando aqui, ó, o excesso de solda que ficou. Tirei aqui o excesso. Agora eu posso vir aqui, colocar o componente que eu vou substituir, o transistor que eu vou substituir. Conecto ele aqui, passo aqui a pasta de solda, beleza? Joga um pouco de álcool isopropílico aqui, ó. Para dar aquela limpada. E agora aqui, pessoal, vou estar colocando a placa, beleza? Que a gente já fez a substituição. Vamos estar testando aí para ver se vai voltar a funcionar ou não. Vou estar conectando tudo aqui, ó. Prendi a placa, agora eu vou reconectar os conectores que eu tirei. Eu tirei esse e esse aqui. Então, só vou estar conectando eles novamente. E agora vamos testar aqui, galera, se realmente vai acender aqui o nosso monitor, beleza? Estou aqui, ó, com a nossa lâmpadazinha em série ligada aqui também. Eu vou estar ligando sempre passando pela lâmpada em série. Vamos lá, vou estar ligando aqui na tomada agora. Liguei aqui na tomada, ó, pode ver. O LED aqui já acendeu. Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui na tela, ó.
Já deu imagem. Vou apertar aqui o botão Power para ver se ele está desligando. Ó. Desligou. Aperto novamente. Ligou. Ou seja, acabamos de fazer um conserto aqui. Agora eu simplesmente vou montar aqui toda a parte, né? Lógica dele aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, tá tudo bagunçado. Agora eu vou organizar isso aqui tudo novamente no monitor e volto com vocês aí com o monitor já no jeito, beleza? Então, pessoal, o problema desse monitor aqui era apenas a placa-fonte dele. Fiz uns testes aqui, principalmente na entrada VGA dele, e já vi que está funcionando. Já já eu vou mostrar para vocês ele funcionando aí com o VGA belezinha. E eu simplesmente vou estar montando ele aqui novamente, beleza? Ó, vou estar vindo aqui agora, ó, tá desligando ele aqui. E agora, pessoal, como a gente já fez os testes e tudo, eu posso até tirar aqui, ó, a minha lâmpada em série. Porque agora eu não preciso mais utilizar a lâmpada em série, porque a gente já sabe que tá tudo belezinha com essa placa, e se a gente conectar aqui na tomada não vai ter perigo nenhum de dar algum curto ou de dar algum pipoco, porque o conserto já foi feito, beleza? E galera, sempre antes de remontar, né, o equipamento eletrônico, eu super recomendo vocês pegar um pincel e dar uma limpada completa aqui, beleza? Nas laterais aqui, na carcaça dele, tirar todo o excesso de poeira, porque esse excesso de poeira com o tempo ele pode se deslocar, cair na placa e criar uma oxidação. Ou seja, ficar pegando umidade com poeira, e isso vai dar ruim, com o tempo vai destruir a placa eletrônica. Então, remova o máximo possível de poeira que vocês conseguirem. Eu gosto sempre de começar travando aqui, galera, ó. Travando aqui a parte de baixo dele. E aí você vem aqui, ó, travando para a parte de cima, tá vendo? E aqui, pessoal, fiz a conexão aqui, né, no VGA dele, só para mostrar mesmo para vocês que tá funcionando, ó. Como vocês podem ver, ó, fiz a conexão aqui, conectei um cabo VGA aqui direto no notebook, apenas fiz uma extensão da tela, correto? Se eu vim aqui, ó, com o cursor do mouse aqui, ó, vocês vão ver que ele simplesmente vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Ó, ele aparecendo aqui no canto aqui. Então, eu simplesmente só estendi a tela para a gente poder mostrar para vocês. Eu poderia também ter replicado a tela também, mas eu acho melhor estender, porque aqui fica uma tela e você consegue mexer nas duas telas aqui, uma estendida com a outra. E lembrando que eu fiz esse teste aqui quando eu estava montando o equipamento ali, só que como eu não filmei para vocês, eu estou aqui mostrando agora, né, que realmente o VGA dele está funcionando belezinha, ele está conseguindo aí mostrar a imagem tranquilamente, sem problema nenhum, o nosso monitorzinho aqui. E tá aí, pessoal, mais um monitor recuperado, mais um monitor ressuscitado. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó, vou estar desligando ele aqui, ó, pode ver, desligou. E vou estar ligando ele aqui novamente, ó. Como vocês podem ver, simplesmente funcionando perfeitamente. E agora aqui eu simplesmente, ó, vou estar retirando aqui, ó, o cabo VGA do meu notebook. Observa que ele vai simplesmente desconectar, ó. Desconectou e falou que não está conectado em absolutamente nada. Nedes. E pessoal, acabei de fazer o conserto desse monitor. Esse aqui é um tipo de serviço que você pode cobrar em uma média de R$150. Dependendo da região que você vai estar aí. E lembrando que para fazer o conserto desse monitor aqui, eu precisei apenas do meu conhecimento, que você pode adquirir aí fazendo o nosso curso de eletrônica do zero. E fiz a substituição de 4 componentes eletrônicos, e cada componente eletrônico desse eu paguei numa média aí de R$1. Basicamente não gastei nem R$3 com os componentes eletrônicos e fiz um conserto de R$150 nesse monitor aqui. Só que para fazer esse tipo de conserto você precisa do conhecimento em eletrônica. E isso eu ensino para vocês no nosso curso completo de eletrônica do zero lá do site brodig.com. Aguardo você lá dentro, lucrando, consertando equipamentos eletrônicos ou até mesmo criando o seu próprio equipamento eletrônico. Tamo junto, pessoal. Até uma próxima.